Então, boa tarde a todos. Vamos começar mais um webinar. O nosso tema de hoje é integrando o seu sistema ao Fusion e eu vou começar me apresentando. Meu nome é Emerson, eu trabalho na equipe de serviços da Neomind, atuo em customizações e melhorias e tudo que é específico para cliente. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade de Joinville, a Univille. Possuo 5 anos de experiência na área de sistemas. Eu comecei minha carreira desenvolvendo testes automatizados do tipo Coded UI Test e trabalhei com desenvolvimento de ferramentas internas, web, e atualmente atuo com o Fusion, o ECM, modelagem de processos, análise e customizações. Então, o nosso objetivo hoje será apresentar neste webinar uma visão prática de como seu sistema pode ser integrado com o Fusion, através de fontes de dados externas, formulários externos e web services. Desta forma, será possível unificar sua empresa, melhorando o controle dos dados e evitando retrabalho e duplicação de informações. Os tópicos abordados: a modelagem do processo com integração a outro sistema, configurando fonte de dados externa, lendo dados através de eForm externo e inserindo os dados em seu sistema através de web services. Então, nosso exemplo de fonte de dados, vamos simular um ERP. Iremos utilizar a tabela centro de custo e conta contábil para a leitura do eForm externo e iremos inserir os dados na tabela de pagamento através do web service. Então, esses serão os dados que o Fusion irá ler do ERP e a tabela de pagamento, que não tem informação nenhuma e será inserido no final do processo. Criando a fonte de dados. Então, primeiramente, vamos começar criando a fonte de dados no Fusion. No menu Formulários, configurar fonte de dados. Nova fonte de dados. Então, iremos informar o nome da fonte, o login e a senha para a conexão. Gerar esquema, sim ou não. Tipo, iremos utilizar o SQL Server, que é a nossa base do ERP, ela está no SQL Server. Mas também podemos utilizar MySQL, Oracle, Progress, Sybase e outras fontes personalizadas, fornecendo o driver de conexão. Iremos informar o host, nesse caso é localhost, porque está na minha máquina mesmo, mas pode ser informado também um IP externo local do servidor. E a base de dados, que no meu caso é o ERP. Aí o próximo passo é criar o eForm externo. No menu Formulários, configurar externos. Novo eForm externo. Aí basta informar o nome e o título e selecionar a tabela externa. Inclusive, nesse caso a gente não precisa selecionar e criar os campos nem a chave primária, porque quando dermos o OK, ele vai trazer vai ler do ERP, da tabela do ERP. Então, aqui após dar o OK, ele já trouxe os campos, código e descrição, conforme eu mostrei no outro slide, e já trouxe a chave primária, que é o código. Aí vamos mostrar a estrutura do web service, que será a segunda parte do processo, onde ele insere os dados. Neste caso, nós criamos um projeto de web service, que será o nosso servidor, simulando o web service de um ERP ou de outro sistema.
E esse é o método que nós criamos para inserir no RP os dados do pagamento. Então, antes de criar o processo de integração, nós já temos que ter esse web service para poder conectar. O próximo passo é conectar no web service. Então, isso já no projeto do Fusion. Nós vamos usar o importador do web service client. Iremos informar a URL de onde está o web service. E após clicar no Finish, será importado essas classes do web service. Então, quando clicar no Finish, ele importa automaticamente as classes. Não precisa criar nenhuma classe na mão. Aí, o próximo passo iremos criar o adapter que insere e conecta no web service. Então, esse adapter ele está lendo os dados do formulário, onde vai ser selecionado no processo, vai conectar no web service e chamar o método de inserção no RP. Aqui nós temos a modelagem do processo que será integrado. Então esse é um exemplo, um exemplo simples de como fazer essa integração. Na primeira tarefa, iremos trazer os dados do eForm externo. Então aqui vai ser possível selecionar as informações que estão no RP. E na tarefa de adapter de script, iremos inserir os dados através do web service. Agora vamos fazer uma demonstração na prática da modelagem, da configuração, utilizando os eForms externos e o web service. Então vamos continuar com a demonstração prática. Então, primeiramente vamos começar configurando a fonte de dados no Fusion. Então, no menu Formulários, configurar fonte de dados. Eu vou pegar essa fonte de dados que já está configurada, que eu demonstrei no slide. Então, aqui o nome, ERP, o login SA, a senha, gerar esquema, o host, localhost, e a base de dados ERP. Aqui, uma coisa bem importante é que o Fusion sempre valida o usuário que foi informado. Então, se você informar uma senha errada, eu vou simular aqui o teste que o Fusion faz. Então, eu coloquei uma senha inválida, vou dar o OK. Então, aqui ele informa que não foi possível conectar a base de dados porque o login e a senha não foram válidos. Agora aqui eu vou informar um login e uma senha válida. E aí ele deixou salvar a fonte de dados. Então, o próximo passo é formulário, configurar externos. Vamos configurar o eForm externo. Então, aqui eu vou pegar como exemplo os dois eForms externos que nós configuramos. Então, aqui como vocês podem ver, o nome, centro de custo, o título. Aqui ele já puxou a tabela externa, centro de custo, trouxe as informações, código, descrição e a chave primária código. Aí, para a gente poder utilizar esse eForm externo
em um processo, a gente precisa que ele esteja dentro de um e-form dinâmico. Então, formulários configurar dinâmicos. Nós criamos o nosso formulário principal, que é a solicitação de pagamento. Onde nós vamos ter os campos utilizados no processo, incluindo os campos que estão associados aos e-forms externos. Nesse caso aqui, o centro de custo e o conta contábil. Este formulário aqui vai ser o formulário do nosso processo de integração. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a fonte de dados que a gente está utilizando, né? O RP, aqui o centro de custo, conforme eu já mostrei no slide, as informações que a gente vai utilizar para a leitura e a tabela de pagamento que ainda não tem nenhum registro. E no final do processo será inserido. O Web Service, nós temos aqui o projeto que simula o nosso Web Service do projeto que é integrado, no caso o RP. Então a gente fez um exemplo aqui só para demonstração, e onde ele está fornecendo a nossa classe de inserção dos dados. Então aqui a gente tem o método que irá conectar com o banco e inserir os dados. Tendo o Web Service fornecido, o próximo passo é no projeto do Fusion adicionar o cliente para que possa ler as informações do Web Service. Então, em New, Order, Web Service Client, iremos informar aqui a URL para conexão. Então, aqui a URL. Só antes de continuar aqui a conexão, a gente tem que subir o servidor. Então, aqui a gente sobe o servidor do Web Service. E assim que ele subir, a gente já consegue conectar nele. Então, New, Other, Web Service Client, informa a URL. Ele já reconheceu o Web Service, habilitou o Finish. Então, quando clicar em Finish, ele vai trazer já aquelas 5 classes que a gente demonstrou na apresentação. Essas classes que ele vai importar são as classes para conexão com o Web Service do servidor ou do outro sistema que será integrado. Então aqui eu vou cancelar porque eu já importei essas classes. Aqui no meu projeto, se eu vier aqui pesquisar, as classes já vão estar aqui conforme a gente tinha visto no exemplo. Então estão aqui as classes no projeto do Fusion. Posteriormente, a gente vai implementar o adapter, que é esse aqui, onde ele vai buscar as informações do formulário, a data de pagamento, o código do centro de custo, o código da conta contábil, o valor informado, a descrição, vai conectar com o Web Service e inserir, através do método, vai inserir o registro no RP. Então, essa inserção, o mecanismo de inserção, ele vai estar no Web Service do outro sistema, no caso do seu sistema para integração. Então, agora aqui vamos ver a modelagem. Processos, configurar, gerenciar modelos de processo. Aqui nós já temos um processo de exemplo, que é o de solicitação de pagamento.
está carregando aqui a modelagem. Então, aqui nesse processo de exemplo, nós temos a tarefa de solicitar pagamento, onde os campos do eForm já vão estar aqui, centro de custo e conta contábil, vão aparecer as informações para o usuário. Aí, a tarefa de aprovação e a tarefa de lançar pagamento. Aqui a gente informa a classe Java, que é o nosso adapter. Aqui a gente vai sempre informar o caminho, que é o package, ponto o nome do adapter, nome da classe. Aí o Fusion já vai conseguir localizar esse adapter. Quando ele passar por esse adapter, ele vai conectar com o web service e já vai inserir no sistema integrado, no nosso caso de exemplo RP. Então basta liberar esse processo. Aí para utilização a gente vem em processos, central de tarefa. Aí aqui a gente vai iniciar novo processo de solicitação de pagamento. Aqui a gente informa o valor, então eu vou colocar aqui um valor de 150. A descrição, hospedagem, a data, vou colocar a data de hoje. A conta contábil, despesa de hospedagem e o administrativo. Então aqui a gente já pode ver que ele já trouxe as informações que estavam na base do RP. E essas informações elas não ficam armazenadas no Fusion. Ele apenas armazena o ID, que é a chave primária, no caso o código, que está relacionado com a tabela do RP. Então através desse código ele consegue trazer as informações que estão na tabela. Então aqui a gente já pôde visualizar. Inclusive, se cair a conexão, se a outra base não estiver disponível, as informações não vão aparecer para o usuário. Aqui a gente tem o beneficiário, administrador. Então vamos enviar. Aqui a hora que enviar, ele vai para aprovar pagamento. Aí a próxima tarefa de aprovar pagamento, temos a aba de solicitação, onde ele trouxe as informações do outro sistema. Aqui eu vou colocar como aprovado, sim. E o próximo passo, ele vai cair no adapter, onde ele lança os dados no outro sistema, no caso o RP. Então aqui ele está entrando no adapter, conseguiu avançar, passou pelo adapter e inseriu o registro. Então vamos verificar se funcionou a inserção. E aqui está o nosso registro. Então a data de hoje, conforme foi informado, o ID do centro de custo, o ID da conta contábil, o valor informado, 150, e a hospedagem, a descrição. Então todos os dados que estavam no Fusion vieram para o RP. Aí aqui, para finalizar o processo, então o pagamento foi efetuado. Vamos enviar. E o processo foi concluído com sucesso. Então, pessoal, esse foi a nossa demonstração. Então, relembrando, para criar uma fonte de dados externa, é preciso dos dados de conexão. A partir de uma conexão, é possível criar vários eForms externos. Incluindo em eForm dinâmico, é possível utilizar os dados dentro do seu processo. Então, a partir do eForm dinâmico, a gente consegue utilizar. E para alterar ou inserir dados em outro sistema, é necessário que o sistema disponibilize um web service para conexão. Pré-requisito: conhecimento em Java para criar e conectar em web services. Então aqui a gente vai chegando ao fim do webinar. O pessoal que quiser entrar em contato tem o meu endereço.
Perguntas, dúvidas, agora a gente vai deixar esse espaço aberto, alguns minutinhos para quem tiver alguma dúvida. Se tiverem sugestões de temas para os próximos webinars de treinamento sobre o Fusion, alguma funcionalidade, algum problema que precisa ser resolvido, entre outros, pode enviar um e-mail ali para o meu e-mail, emerson.ezidio@neomind.com.br. Aí também siga a Neomind nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e assine nosso canal no YouTube. Os webinars estão sempre disponíveis no canal do YouTube. Alguma dúvida, pessoal? Quanto ao ambiente ali do Eclipse, então, para quem não tiver o ambiente, pode entrar em contato também com a equipe que a gente pode providenciar a instalação. Todos os exemplos vão estar disponíveis para clientes no FTP da Neomind. Então, eu agradeço a presença de todos e vamos encerrar esse webinar.